Oi gente, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da nossa série O Sonho em Medicina e hoje eu vou contar um pouco sobre as provas que eu fiz, as minhas aprovações e como eu lidei com as frustrações que aconteceram pelo caminho. Lembrando que esse episódio é uma continuação dos outros dois que estão disponíveis no IGTV, então se você ainda não viu, corre lá para ver e depois volta para cá. Eu espero que vocês gostem e fiquem comigo até o final. Então, pessoal, eu preciso começar esse vídeo sendo sincero. O meu sonho, na verdade, nunca foi fazer medicina. Meu sonho era fazer medicina na UFT. E isso poderia se tornar um problema por conta de tudo aquilo que eu falei no vídeo anterior. E aí, como eu precisei incluir vestibulares na minha rotina de estudos, eu resolvi fazer a prova da Unirg no meio do ano de 2018. Fazia mais ou menos 5 meses que eu tinha voltado a estudar e eu fui fazer a prova como uma experiência mesmo, para treinar pro vestibular no final do ano. Foi uma viagem muito legal, a gente se divertiu muito e eu fiz a prova, achei corrido, não tive muito tempo para fazer a redação e saí dela achando que não ia passar. Até comentei com a Lud, com os meus pais, que eu achava que não ia dar certo, mas tudo bem, eu tinha ido mesmo só para fazer um treino. O fato é que alguns dias se passaram e no dia que o resultado saiu, para minha grande surpresa, eu fui aprovado em 10º lugar. E foi uma surpresa muito grande, gente, muito mesmo. Eu não esperava, na hora que eu li que meu nome estava na lista, eu fiquei sem sentir as pernas de tão extasiado que eu fiquei. Foi uma sensação muito boa e todo mundo ficou muito feliz porque, depois de tão pouco tempo já tinha dado certo uma aprovação, então o ano de 2018 prometia. E aí fiquei naquela dúvida sobre fazer ou não a matrícula, porque ao mesmo tempo que eu queria entrar logo no curso, eu não queria desistir da UFT, que a prova seria só no final do ano. Mas acabamos optando por fazer a matrícula. E aí apareceu o primeiro problema, que é o dinheiro. A gente não tinha um centavo para fazer a matrícula, que seria a mais ou menos 10 dias depois. Então foi uma correria pra gente conseguir esse dinheiro. Eu e a Lud fizemos alfajor, minha mãe fez chambari pra gente vender marmita, minha tia fez vatapá, alguns amigos da igreja, que na verdade são família mesmo, fizeram uma cantina de pastéis depois do culto para me ajudar também a conseguir esse valor. Eu vendi meu videogame, foi um movimento. E aí muita gente me ajudou, foi muito legal isso na época, as pessoas me procuravam e davam 5, 10, 20 reais e foi muito legal mesmo. A gente conseguiu o dinheiro de fazer a matrícula e sobrou ainda um pouco para a primeira mensalidade. Depois da matrícula feita, eu tirei uns dias de férias, a gente viajou e eu tive vários dias para pensar. Quando eu voltei de viagem, eu conversei com os meus pais e com a Lud e a gente chegou à conclusão que talvez não seria a hora de ir para Gurupi, porque seria muito difícil pela questão financeira. A Lud estava fazendo a residência dela ainda, estava no final, então ia ficar muito inviável. E eu quero deixar claro aqui que eu não foi por conta de orgulho, de só quero fazer se foi federal. Não, foi simplesmente pela questão financeira, ia ficar muito complicado para a gente ir naquele momento. Eu continuei estudando e agora eu vou falar um pouco das outras provas que eu fiz na ordem que elas aconteceram. O segundo vestibular foi o da UEG, Estadual de Goiás, ele foi em setembro. Foi uma prova também que eu fui pelo rolê, mas claro que toda experiência conta. Foi uma prova muito puxada, eu achei muito difícil e saí dela tipo assim... O que tá acontecendo? E tanto que a gente montou um grupo no WhatsApp para se encontrar depois da prova e eu olhei o título dele. Finjam que nada aconteceu, porque realmente foi bem puxada essa prova. Mas a experiência foi boa. Em novembro chegou a vez do Enem, no início do mês, 2 finais de semana seguidos. E assim, eu fui pra prova, por incrível que pareça, muito confiante. Quando eu cheguei no primeiro dia de prova, eu tava na verdade feliz. Nossa, finalmente chegou a hora do meu sonho começar de verdade. Depois das provas eu não corrigi, porque como o Enem funciona pela TRI, tem gente que chama de TRI também, e porque eu achava que seria só para gerar ansiedade, porque o número de acertos não quer dizer tanta coisa sobre a nota, varia muito. Depois do Enem, na mesma semana eu viajei para fazer o Unesp. O Enem foi no domingo e na quarta eu viajei para Brasília para fazer a prova da Unesp. Foi uma prova boa, a prova da Unesp não te deixa com a sensação de que você é muito burro, só um pouco burro, brincadeira. Mas no geral foi bom sim, eu gostei do estilo de prova, mas não saí de lá achando que eu ia passar não, porque gente, é a Unesp, eu pensava, onde é que eu vou passar na Unesp? Isso não existe não. Esse povo que passa em São Paulo é só meme, e essa galera não existe não. E aí depois de uns dias saiu o resultado da primeira fase e a nota de corte foi 75 pontos. Cada questão vale 1 ponto. E quantas eu acertei? 74. Eu não fui para a segunda fase da Unesp por uma questão. Fiquei chateado, porque
poxa, se eu tivesse acertado mais uma questão, eu pelo menos teria tido a oportunidade de fazer uma segunda fase, e seria uma experiência legal também. Mas tudo bem, não deu, não deu. Vamos seguir, porque na semana seguinte já tinha outra prova. E a prova seguinte foi a da UFGD, Federal da Grande Dourados. Eu fiz em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e foi muito perrengue pra chegar lá, gente. O nosso voo foi remanejado 2 vezes, o voo que saiu de Palmas foi cancelado, a gente teve que ir pra uma outra companhia, o voo dessa companhia atrasou, a gente teve que desviar a rota, foi uma confusão. E uma viagem que era pra durar cerca de 6 horas, durou quase 18. Foi muito cansativo e a gente chegou muito cansado pra fazer a prova. E querendo ou não, isso influencia na capacidade de raciocínio e julgamento. Eu não fiquei muito longe da nota de corte, mas não deu. E entre as provas da Unesp e da UFGD, eu tive um probleminha de saúde que foi causado por conta do ano todo errado que eu tive. Vai ser uma coisa que eu vou falar em um outro vídeo, mas aconteceu uma coisa muito complicada nessa semana aí. Mas eu fui assim mesmo, não dava pra parar. E aí, gente, depois da prova da UFGD, chegou o momento mais esperado do ano, vestibular da UFT. Foi no início de dezembro, pra ele eu fiquei muito ansioso, deu aquele aperto assim no peito, né? Meu Deus, como é que vai ser isso? O que vai acontecer? E chegou o dia da prova, eu fui fazer prova de manhã e de tarde, e eu saí da prova com uma sensação muito estranha, porque isso nunca tinha acontecido antes. Eu sabia fazer praticamente a prova inteira. Aparentemente eu tinha ido muito bem na prova, mas eu não falei pra ninguém. Quando alguém me perguntava, eu falava assim, não, vamos esperar o gabarito pra eu poder corrigir, e aí eu vejo como é que eu fui. E, gente, uma dica, se você encontrar com uma pessoa que acabou de fazer o Enem ou um vestibular, não pergunte como foi a prova, deixa que se a pessoa quiser ela vai te falar, porque isso é um momento muito delicado. E no dia seguinte, saiu o gabarito. Eu fiz a correção e quando terminei eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Eu não sabia nem o que falar. Eu tô passada, chocada. Eu chamei a Lud e falei, amor, pelo amor de Deus, vem aqui e corrija esse negócio de novo comigo, porque eu tenho certeza que tem alguma coisa errada. E a gente corrigiu, recorrigiu, e era aquilo mesmo. Eu fiz 91% da prova. Meu Deus! A prova tem um total de 224 pontos e eu fiz 204. E se eu já estava desesperado, naquela hora eu fiquei mais ainda, porque tudo podia acontecer. Eu falei para poucas pessoas e para todo mundo que eu falava, na hora a reação da pessoa era: não tem como dar errado, com certeza você vai passar. E eu ficava entre a razão e a emoção. A razão falando: não, Atos, calma, vamos ver, porque a concorrência foi alta, são poucas vagas. E a emoção ficava: nossa, mas é uma nota tão boa, né? Não é possível que não vai dar. E para vocês entenderem melhor, a prova da UFT funciona assim. Tem a prova objetiva, que vai de 0 a 224 pontos, e tem também a prova de redação, que vai de 0 a 10, mas com peso 3. Então a nota pode chegar até 30 pontos. Essa foi a última prova que eu fiz, e depois dela estava oficialmente encerrada a temporada de provas e vestibulares. Graças a Deus. E agora era só esperar chegar janeiro para ver o que vinha de resultado, né? Se vinha alguma coisa pelo Enem, ou se o vestibular da UFT ia dar certo, não tinha mais o que fazer, era só esperar mesmo. E janeiro chegou, e com ele, o dia do resultado do Enem. A Lud precisou fazer uma viagem e eu estava sozinho em casa nesse dia, e eu sabia que quando eu abrisse o resultado, se fosse uma nota ruim eu podia dar um piripaque, e se fosse uma nota boa eu tinha certeza que eu ia dar um piripaque. Então, por via das dúvidas, eu liguei para ela pra gente abrir o resultado juntos. E como vocês sabem, o site do INEP gosta de testar a capacidade do estudante de não infartar, né? Então ficou rodando, até que abriu o resultado. Quando abriu, eu pedi para ela pegar uma calculadora, e eu peguei também pra gente calcular a média juntos. E depois de calcular, a média deu 785,9. Eu fiquei muito feliz mesmo. Eu comecei a pular aqui dentro de casa, fiquei parecendo um doido mesmo. E muito aliviado também, porque eu sabia que tinha valido a pena o ano de 2018, né? Toda essa correria, toda essa luta. E ao mesmo tempo bateu uma preocupação também, porque eu sabia que essa nota provavelmente não daria para o UFT no SISU, por conta de tudo aquilo que eu falei também no vídeo anterior. E na semana do SISU, foi isso mesmo que aconteceu. Logo no segundo dia eu vi que não ia dar certo na UFT, nem Palmas nem Araguaína, e aí eu já mudei minha estratégia. Eu fui procurar lugares, claro, onde minha nota dava, e o segundo critério era a distância de Palmas. Primeiro que eu já não queria sair daqui, né? Então se fosse para sair, que fosse um lugar mais perto. Eu optei pela UFMA, campus de Imperatriz, e joguei minha nota lá e deixei até o último dia do SISU. Eu acho que muita gente lembra, essa edição do SISU de 2019, não que as outras tenham sido boas, mas essa também foi muito ruim. Deu problema no site, instabilidade, e aí o MEC prorrogou por mais 2 ou 3 dias. E isso me deixou muito preocupado, porque eu tava com medo de acontecer alguma coisa e eu ficar fora das vagas. Mas eu mantive minha escolha e deixei na UFMA de Imperatriz. Eu me inscrevi
inscrevi também na Federal do Pará e na Federal de Rondônia, porque elas abriram processos seletivos fora do SISU, mas também com a nota do Enem. Eu me inscrevi nessas 3 faculdades, Federal do Maranhão, Federal do Pará e Federal de Rondônia. E finalmente chegou o dia do resultado do SISU, e eu acho que foi uma das manhãs mais longas que eu já tive, porque eu fiquei o tempo inteiro dando F5 no site do INEP, para ver se aparecia alguma informação. O resultado saiu mais ou menos na hora do almoço, e quando eu consegui abrir, estava lá na minha área do participante. Parabéns, você foi selecionado em primeira chamada. Procure sua instituição para fazer a matrícula. Eu não sei nem explicar o que foi aquele momento. Foi surreal. Foi uma coisa assim que eu não sei dizer. Eu preparei várias coisas para falar, para escrever quando esse dia chegasse, mas eu não consegui. Meu cérebro só ficava... Logo em seguida saíram também os resultados da Federal do Pará e da Federal de Rondônia. Na do Pará eu passei em primeira chamada e na de Rondônia eu acho que foi na segunda chamada, eu não lembro. Mas eu passei nessas 2 também. E foi um momento de muita alegria, né? Fizemos churrasco, fizemos trote, fizemos comemorações e aquela festa. E no dia seguinte do trote, no final de janeiro, sairia o resultado da UFT. Esse dia chegou. E eu inexplicavelmente já amanheci triste. Eu acho que na verdade Deus já estava preparando meu coração para o que ia acontecer. E eu acordei triste, conversei com a Ludmilla. Eu falei, amor, eu tenho certeza que o meu nome vai estar na lista, mas não vai ser dentro do número de vagas. E ela me perguntou, mas por que você acha isso? E eu falei, não sei, mas eu sei que é assim. Eu tô sentindo isso e eu acho que é isso que vai acontecer hoje. E a gente foi para a UFT às 14 horas para pegar o resultado, porque como era o primeiro vestibular que eles estavam retornando, o resultado sairia lá, numa cerimônia no hall da biblioteca. E aí, gente, foram momentos de muita tensão, os batimentos eu tenho certeza que estavam lá em cima. Chegou a hora de eles descobrirem o painel com os resultados. E eu saí correndo, procurei a lista de medicina, e na hora que eu olhei, era exatamente o que tinha acontecido. Eu estava na lista, mas fora do número de vagas. Fiquei como suplente. E aquele dia foi um dia muito triste. Parecia que eu até tinha esquecido no dia anterior, que a gente estava festejando as outras aprovações. Eu me senti muito frustrado, muito mesmo. A minha reação foi sair andando, e parece que naquele momento eu não via mais as pessoas que estavam ao meu redor, e eu fui caminhando em direção ao carro e entrei, a Lud foi atrás de mim tentando acudir, e eu deitei por cima do volante e eu chorei, eu acho que como eu nunca tinha chorado na minha vida. Voltando ao início do vídeo, que eu disse que eu falaria como eu lidei com as frustrações, foi desse jeito, gente, chorando muito. E tinha um agravante ainda. A matrícula na UFMA seria no dia seguinte. Eu me recompus e a gente viajou para fazer a matrícula. E foi um misto de sensações. Apesar de estar muito triste por não ter passado na UFT, que era algo que eu esperava muito, eu também estava muito grato, porque tinha dado certo. Eu tinha passado em medicina numa universidade pública. Para quem via de fora, eu não tinha do que reclamar. Mas é que, na verdade, eu estava muito preocupado sobre como ia ser, porque a gente já tinha toda uma estrutura aqui em Palmas, né? Seria difícil, mas vamos lá encarar. Os dias foram passando e eu comecei a ficar animado. No dia que eu peguei meu jaleco, que eu experimentei a primeira vez, eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso de ter conseguido. E eu comecei a ficar empolgado. E no início de março a gente foi para Imperatriz. Mas quando chegou lá, depois de uma semana, a Lud recebeu uma proposta de emprego aqui em Palmas que não dava para recusar e ela voltou. E eu fiquei lá. Isso deixou as coisas um pouco mais complicadas. A gente viajava quase todo final de semana a se encontrar e era muito puxado, gente. Era muito cansativo. São 630 quilômetros de ônibus, isso dá mais ou menos 11 horas de viagem. Então, por exemplo, eu saía de lá na sexta-noite para chegar aqui no sábado de manhã, passar o sábado e no domingo à noite voltar, para chegar lá segunda de manhã e ir praticamente direto para aula. Mas eu estava muito grato por estar fazendo medicina. O tempo foi passando, eu me adaptei à cidade, comecei a gostar de lá, de verdade, da faculdade. Eu me surpreendi muito positivamente com a estrutura que eu encontrei lá. Conheci pessoas muito legais, muito queridas mesmo. Então a gente começou a programar para fazer uma mudança definitiva para lá. E essa seria a nossa casa pelos próximos 5 anos e meio. Quando chegou o mês de junho, aconteceu a segunda edição do SISU, de 2019. E eu não tinha mais nada a perder, joguei minha nota na UFT, primeira opção UFT Palmas, segunda opção UFT Araguaína. E deixei rolar. O resultado saiu na semana seguinte. Eram 8 vagas, como eu já havia falado, e eu fiquei em 27º lugar. Na mesma hora eu já descartei todas as possibilidades de eu ser chamado, porque eu nunca imaginei que a lista poderia rodar tanto a ponto de chegar no 27º colocado. De qualquer forma, eu fiz minha manifestação de interesse, tanto no site do SISU, quanto no sistema próprio da UFT. Eu já estava na reta final do semestre lá na UFMA, e eu passei uns 3 dias virado estudando para a prova, e um dia eu cheguei em casa, mais ou menos meio-dia, e dormi. Eu acordei no final da tarde, com o meu celular cheio de mensagens, meu pai me ligando, e eu sem entender o que estava acontecendo. E aí, quando eu consegui falar com meu pai, ele me disse: saiu uma lista na UFT, tem seu nome nela e tá todo mundo sem entender o que é isso. Entra aí pra você ver, porque sua mãe tá aqui pra dar uma cria. Olha aí pra ver o que tá acontecendo. E eu acordei assim meio zonzo, eu fui olhar o que era a tal da lista, e era a primeira chamada da lista de espera. E ele
eles chamaram 7 pessoas em ampla concorrência. Ou seja, das 8 pessoas que foram aprovadas na primeira chamada do SISU, 7 não fizeram a matrícula. Eu fui olhar também a lista geral da classificação da manifestação de interesse de vagas. E eu vi que algumas pessoas não manifestaram interesse e eu era o próximo da lista a ser chamado. Ou seja, tinham chamado 7 pessoas e se alguma dessas 7 não matriculasse, eu seria o próximo a ser chamado na UFT. E aí começou a me dar assim uma agonia, uma falta de ar, uma coisa, uma suadeira. E eu fui pro meio da rua procurar quem que eram essas pessoas que tinham sido chamadas. Eu consegui contato com pelo menos 4 dessas pessoas. E essas 4 me garantiram que não tinham nenhum interesse em fazer a matrícula. Eu ia ser chamado na UFT. Aí eu peguei o telefone, liguei pra Lud, contei pra ela, liguei pro meu pai, liguei pra minha mãe e foi uma loucura. No dia seguinte eu resolvi vir pra Palmas pra esperar sair a lista aqui e depois de alguns dias saiu, a lista rodou, eu realmente fui chamado. Voltamos à Imperatriz só pra buscar minhas coisas e pra cancelar minha matrícula na UFMA. Na verdade eu nem consegui despedir direito das pessoas porque foi tudo muito rápido e ninguém imaginava o que ia acontecer, foi uma surpresa mesmo. Isso realmente foi uma surpresa e muito boa por sinal. E é isso, gente, aconteceu. Eu passei em medicina na UFT de uma forma inesperada e voltei para Palmas, que é minha cidade do coração. Teve churrasco, teve festa para comemorar, foi muito bom. Fizemos minha matrícula na UFT, foi um dia muito especial. E é isso, gente, deu certo, incrivelmente deu certo. E não foi fácil esse ano, mas o que eu posso dizer é que eu faria tudo de novo, eu passaria por tudo de novo, valeu muito a pena. E claro que sozinho eu não teria conseguido nada disso. E tudo isso só deu certo primeiramente por causa de Deus, que é o autor e consumador da minha fé, e também porque eu tenho ao meu lado pessoas maravilhosas que me deram todo o apoio que eu precisava. E para não ser injusto, eu vou citar apenas 3. A minha esposa, que esteve comigo verdadeiramente em todos os momentos, nos momentos de choro, nos momentos de riso, sempre me incentivando, me dando palavras de apoio, dizendo que eu era capaz e, acima de tudo, me amando. E também o meu pai e a minha mãe, que me cobriram em oração, me deram todo o apoio que eu precisava, não se cansaram de dizer que eu era capaz e que tudo ia dar certo. E para terminar, eu quero deixar uma mensagem para quem acha que as coisas estão demorando a acontecer. É um texto que está no livro de Eclesiastes e diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Não desanime, nós estamos no tempo certo e na hora certa as coisas acontecem. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Até a próxima. Não é